Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Trouxe a decoração de um bolo de casamento. É um bolo bem grande, bem alto, tá? De 4 andares. Esse é um aro 30, tá? Com 18 centímetros de altura. O recheio é coco cremoso com brigadeiro meio amargo. E faço a blindagem, né? Tô fazendo a blindagem aí à mão livre. Eu sou super acostumada a fazer assim à mão livre. Pra mim, se eu for fazer com guia, dá mais trabalho de fazer, colocar o guia pra ver se é a guia, porque eu trabalho com vários tamanhos. Mas para você que quer começar, se você não tiver nessa coordenação motora, né? Se você vê que não consegue deixar o bolo bem retinho, bem certinho, faz com um guia, tá? Tá vendo essa ganache? Que ganache gostosa de aplicar no bolo, gostosa até de ver passando, né, pessoal? É uma ganache bem cremosa, assim, que não escorre. Tem a receita aqui no canal, tá? Não tem nada demais nessa ganache, não tem nenhum segredo. É 1 quilo de cobertura fracionada para um creme de leite de 200 gramas. Faz e espera a ganache descansar, a ganache dar uma esfriada, que ela fica assim, nesse ponto. Maravilhoso. Eu moro no sertão do estado de Pernambuco. Meu nome é Maria Tereza, eu trabalho com confeitaria há 15 anos. Comecei a gravar vídeo recentemente para essa plataforma e estou recebendo muitos carinhos de vocês. Eu leio e tento responder quase todos os comentários e estou anotando tudo que vocês estão me pedindo. Já gravei a receita dessa ganache, tá? Aqui no canal. Tem a receita da pasta que eu vou utilizar no bolo também. Como eu faço minha ganache, faço minha pasta, cada bolo, principalmente a pasta, eu faço ela de acordo com a minha necessidade, tá? Ó, mas voltando aqui ao bolo, pessoal, eu vou passando por camadas. Passei a primeira camada, já vou deixando todas as camadas retinhas, tá? Não deixo pra tentar deixar retinha no final, não, porque seria bem difícil. Eu passo a primeira camada, espero 2 minutinhos no máximo, para que a ganache seque. Esse bolo ele tá bem gelado, eu prenso ele no dia anterior, passa a noite, né, prensadinho, geladinho no refrigerador. Podem fazer a blindagem do bolo gelado, não tem problema, não vai ficar suando. Um bolo desse tamanho eu levo de 10 a 15 minutos para fazer a blindagem. E aí, nesses 10, 15 minutos, o bolo já não tá mais tão gelado, ele já vai ficando em temperatura ambiente. E como a gente vai mexendo, passando, ele não vai ficar suando. Aqui no sertão, eu tô trabalhando no meu ateliê e tem ar-condicionado, então ele não vai suar de forma nenhuma. Mas antes eu também não tinha e também ele não suava porque é muito quente. É muito quente e muito seco, então o bolo não vai. Não tem umidade para o bolo ficar suando. Até porque eu não tirei direto da geladeira com ganache, né? Eu apliquei o ganache após. Então, assim, não, a ganache não vai gelar o suficiente para suar, porque as pessoas me perguntam isso nos comentários. Ó, tô abrindo a pasta, essa pasta ela tá bem firme. Bem firme mesmo, porque esse bolo era para uma outra cidade. Eu moro em Itacuruba, esse bolo eu fui deixar ele em Belém de São Francisco. E aí eu fico preocupada porque é um bolo bem alto mesmo, tá? São 4 andares, mas é o bolo de 4 andares bem alto. E aí eu faço a minha pasta ela mais firme para ter mais segurança. A pasta ela é apenas a decoração do bolo. Quem quer comer, come. Quem não quer, não come, não tem problema. Quando eu faço um bolo pequeno aqui para minha cidade mesmo, eu faço a pasta bem fininha, bem fininha, bem fininha. Quando é um bolo que vai ficar muitas horas exposto, como esse bolo, né? Que eu não sei nem deve ter sido cortado já pela madrugada. O casamento era à noite, e aí eu tava levando ele de 4 horas da tarde, às 16 horas no caso. Então, assim, eu faço ela mais firme pra eu ter segurança no bolo, certo? Pra cobrir um bolo grande assim, pessoal, ele é mais fácil do que cobrir um bolo pequeno. Principalmente se um bolo pequeno você abrir a pasta muito grande. O ideal é que você abra esse tamanho, o tamanho do bolo passando só um pouquinho. Quando você abre a pasta muito grande, ficam muitas dobras, é mais difícil de levantar a pasta, abrir e fazendo esse processo aí, né, de ir ajustando no bolo, colando no bolo. Não passo nada no bolo para colar porque eu abri a pasta com um pouquinho de gordura vegetal na bancada, então a pasta não resseca. Quem abre pasta com açúcar impalpável, maisena, amido, né? Na bancada, assim, ela vai ressecar e ela não cola no bolo. Você vai precisar passar água ou algo de sua preferência. Aí no meu caso eu não preciso. Os tamanhos do bolo são, esse é o 30, tá? Tá com 18, os outros são 25, 20 e 15. São esses tamanhos. Para bolos de andares, claro, sendo mais de 2 andares, eu gosto de utilizar pelo menos 5 centímetros de um bolo para outro. Fica perfeito assim, fica super harmonioso. Quando são bolos só de 2 andares, eu gosto de utilizar mais de 5, tá? De um para o outro. Senão fica os dois tamanhos muito parecidos. Eu gosto de utilizar 10. No mínimo 8 de um para o outro, tá? Quando são 2 andares. Tipo,
Se eu for usar um bolo 20, eu gosto de utilizar um 14 em cima, né? Fica 6, mas porque é um bolo pequeno. Aí quando é bolo maior, se eu for usar um bolo 26, eu gosto de usar 16 ou 18 em cima. E por aí vai, para que os tamanhos não fiquem tão parecidos. Tá vendo, pessoal? Apliquei a pasta todinha no bolo e agora eu vou fazer as quinas, certo? As quinas não tem nada demais. As quinas é só você ir encostando uma espátula na outra. A melhor espátula que eu utilizei até hoje são essas de acrílico aí que eu tô mostrando, fazendo. Tá vendo? Eu tô só encostando uma espátula na outra. E aí, quando a gente dá uma apertadinha, né? Não precisa fazer força, não. Aí acaba subindo uma rebarbazinha. Quando sobe uma rebarbazinha assim, eu corto com a tesoura. Vai, às vezes, o fato de estar empurrando, né? Faz uma bolinha de ar. É só furar. Depois a gente fecha esse furinho, tá? Com algum acabamento, com a própria pasta ou com glacê real, não tem problema. É um furinho só, tá? Pequenininho, e aí o ar sai e fica o bolo bem certinho. Se vocês observarem, né, eu fiz a blindagem à mão livre e o bolo tá aí, ó, bem certinho, sem nenhum problema. Vou mostrar como é que eu faço a estrutura desses bolos maiores. Eu tô utilizando caninho pega-balão. Normalmente, nesses bolos maiores, eu utilizo esses caninhos que a gente compra da Blue Star, da Mago. E aí, nesse caso, eu tô mesclando os dois, tá vendo? Eu tô colocando uma quantidade boa, certo? Porque é um bolo bem grande. E aí, no meio, eu tô colocando o caninho da Blue Star. E tô usando esse disquinho de isopor. Esse disco de isopor, ele é mais grosso, tá? Tem um disco igual embaixo do bolo seguinte, que é o bolo 24, 25. Ele é bem mais grossinho. São uns pratinhos que eu compro e aí eu recorto. Fica os dois com espessura muito boa. Eu resumi um pouco, pessoal. Não gravei todos os bolos, né? Fazendo esse processo de blindar e cobrir, porque eu levo de 6 a 7 horas num bolo desse. E aí imagino o tamanho que esse vídeo ficaria, né? Cortei essas faixinhas que estão em todos os bolos. Pintei com um pozinho nacarado, só com um pincelzinho mesmo, seco, tá? Na luz, assim, dava pra ver o brilhozinho. Era a referência da cliente. No bolo que ela mandou, acho que tinha umas fitas de cetim. E aí, como eu sempre faço praticamente tudo de pasta, fiz de pasta. Tô fazendo esse detalhe de bico, né, à mão livre, seguindo a referência da cliente. Quando a gente faz trabalho de bico que foi feito à mão livre, a gente não replica, né? Mas a gente faz o mais parecido possível. Esse é o bico, se não for o 01, é o 02, da Wilton, e o glacê real da Mago. Eu fui deixar esse bolo em Belém de São Francisco. Eu não faço entrega. Todos os meus bolos são retirados aqui no ateliê, porque eu não tenho carro. Se eu não tenho carro, não tenho como entregar. Mas aí a noivinha queria muito que eu fizesse o bolo dela. E a mamãe conversou comigo. A noivinha já tinha chorado porque queria que eu fizesse o bolo. Eu falei que não entregava. E ela mandou um carro, né, pra vir pegar, que eu fosse deixar o bolo e vir me devolver, no caso. E esse foi o resultado. Eu montei, pessoal, mas eu não levei montado, tá? Eu levei ele desmontado. Foi dois, né? 2 andares e mais dois à parte. As flores eram naturais. Quando chegou lá, eu fui, né, fazendo a limpeza das flores e fui encapando com plástico filme para não ter contato, né? O caulezinho da flor não ter contato com a massa do bolo. E fui colocando, seguindo a referência da cliente, ficou bem parecido, achei que ficou bem lindo. Esse bolo era muito alto, quando chegou lá o sol ainda estava batendo no bolo, tá vendo? Você vê em alguns momentos o sol. Eu tava colocando essas flores aí em cima, colocando assim, sem ver, né? Porque não dava pra enxergar, porque veja a altura do bolo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o likezinho, se inscreve no meu canal para acompanhar o meu dia a dia. E esse foi o resultado do bolo, achei que ficou lindo, espero que vocês gostem.